Cá estamos de volta de novo. Barata, barata, barata. Boa tarde a todos. Estamos de volta. Como eu estava falando, a menininha ficou incomodada. É uma continuação da historinha que eu estava falando do videozinho anterior. As crianças chamavam a menininha de barata, barata, barata. Ela ficou irritada e com raiva. Ela mostrou a raiva no semblante. Até que eu intercedi para que eliminassem aquele tipo de brincadeira maldosa, que hoje eles chamam de bullying na escola, né? É muito entristecedor esse comportamento. Mas vamos ver o que Joana nos diz. O excesso de devotamento a uma causa ou a uma ideia é a compensação ao medo inconsciente que a pessoa traz em sustentá-lo. Olha que interessante. O excesso de devotamento, no íntimo, a pessoa tem um medo. Mas a pessoa se entrega. Ela é devotada. Ela vai firmemente. Mas ela tem, no íntimo, ela tem medo. O excesso de devotamento a uma causa ou a uma ideia é a compensação ao medo inconsciente de sustentá-lo. Eu vou citar um exemplo muito chulo, com todo respeito, mas o medo de barata. Sabe como que eu perdi o medo de barata? Pegando uma barata na mão. É um inseto desse tamanho. Desse tamanho. Com exceção das baratas d'água, que são grandes. Mas eu peguei numa perninha assim, depois que estava morta. Hoje a Silvia chega para mim e me chama. Fran, tem uma barata, vem aqui. Não tenho coragem de matar. Eu jogo pro canteiro, lá vai ocorrer o fenômeno natural, as formigas e outras coisas, ela vai correr num canto se esconder, né? Mas não tem coragem de matar. Entende? Não tenho coragem de matar. Mas superei o medo. Há muito tempo atrás, eu tinha nojo, entende? Eu cheguei a deixar de comer determinado alimento porque eu pensava na barata. Olha, um trauma, uma coisa fixa, né? Então, a gente faz a compensação com certos excessos, entende? A gente precisa observar isso. Às vezes nós fazemos isso inconscientemente, mas nós estamos escondendo o medo. Nós escondemos o medo, né? Juna continua. O fanatismo resulta da insegurança interior, não consciente, pela legitimidade daquilo em que se pensa acreditar. Desse modo,
compensando-se. Olha que coisa profunda, psicologicamente profunda. A pessoa se torna fanática a determinada coisa para vencer o medo que ela tem daquilo. Se torna fanático por aquilo. Não é? É uma compensação. O indivíduo faz. É que nem uma gota que pinga, fura. Pela insistência. Entende? Ó, tudo está aqui no brain, na mente. A nossa mente, ela tranquilamente, ela sabe trabalhar sobre nós mesmos. Por isso que nós precisamos ficar sempre atentos, vigilantes, no que está acontecendo conosco. Nós não somos uma criatura robotizada. Pelo amor de Deus, não somos. Nós trazemos dentro de nós mesmos a consciência, estando adormecida ou não, é ela que vai direcionar e posicionar a nossa própria vida. Né? Nós somos uma pessoa manipulada por instintos, apesar de os ter. Mas os instintos ficam sob o jugo do quê? Da razão. Os instintos importantíssimos, mas eles têm que ficar submissos à razão. Entende? Dominando-os, direcionando-os, procurando mostrar qual o verdadeiro caminho que nós devemos tomar. Ela continua. Há sempre um exagero, um super desenvolvimento compensativo. Há sempre um exagero, um super desenvolvimento compensador. Quando, de forma inconsciente, se estabelece um conflito por adoção de uma crença em algo sem convicção. Olha, prestem atenção. A adoção de uma crença em algo sem convicção é muito comum. Nós dizermos que conhecemos e na realidade não conhecemos. Para que a gente possa defender a tese desta nossa ignorância, nós exageramos na crença. Você conhece a respeito do perispírito? Como eu não conheço? A pessoa não conhece nada. Aí a gente começa a fazer alguns testes. Eu não tenho capacidade de fazer isso porque eu acho medíocre querer descobrir a ignorância da pessoa. Não. Ele falou que conhece, tudo bem, ele conhece. Deixe. Né? Mas muitas pessoas dizem saber aquilo que não conhecem. Eles sabem, mas desconhecem. Então, como podem saber se desconhecem? Então, o que eles fazem? Desenvolvem um super desenvolvimento compensador naquilo. Entende? Para quê? Para tapar a sua fragilidade. Esconder a sua fragilidade. Porque o ego não permite que a gente fique em segundo plano. Ele é o dono da razão. Ele é o dono da verdade. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Por isso,
a pessoa tem que buscar meios para quê? Para não permitir que venha a ruir esta construção que ele construiu sem alicerces. Quantos casos nós notamos e presenciamos que aconteceu isso? O indivíduo constrói, mas sem a estrutura de base. É claro que vai cair. E a gente não vibra, não fica esperando em hipótese alguma, mas a gente tem aquela certeza de que infelizmente aquilo vai acontecer. Ele não vai dar conta de administrar aquela construção que ele fez ilusória. Pessoas que compram sem ter condição de comprar. Quando eles despertam, é um arrombo. Por quê? Para manter a posição social, como se isto fosse a parte importante da sua vida. E ele faz com que isso seja. Ele faz com que isto seja para sua infelicidade. Porque vai gerar a infelicidade para si próprio e para todos aqueles com os quais ele convive. Então, caríssimos, não vamos fugir da realidade. Seja o seu dizer, sim, sim. Seja o seu dizer, não, não. Você tem que mostrar o erro, mostre. Mostre porque é muito importante. Citarei um exemplo muito interessante com o qual eu estou convivendo.